Bom, depois de aplicar a tinta, você pode começar a espalhar a tinta com a espátula. Lembrando que a espátula fica com tinta guardada na parte de baixo dela. Então, tem como você arrastar a tinta e soltar em outro lugar. Estou usando a tinta acrílica para a tela sobre um papel Canson gramatura 300, mas você pode utilizar a tela com o mesmo processo trabalhando com a espátula. E aí você vai misturando, trabalhando tinta sobre tinta. A diferença é que você está usando a espátula e não o pincel, mas o raciocínio, o pensamento do que vai fazer é a mesma coisa. A diferença é tentar ao máximo trabalhar a espátula em diversas posições. Quando trabalhar ela, lembrar que ela guarda a tinta embaixo, arrastar essa tinta, soltar em outro lugar, sempre observar a cor da tinta que está embaixo. O planejamento do que vai ser feito é a mesma coisa do que com o pincel. A diferença é o instrumento, que é a espátula, mas as cores, como colocar, o que a gente está imaginando para poder formar o trabalho, é o mesmo procedimento. E a diferença é a arte final em sua totalidade, que vai ficar um trabalho bem diferenciado do trabalho feito com o pincel. Bom, por mais que a gente alise a tinta na superfície trabalhada, ainda assim não é como o pincel, fica um efeito mais rústico, então dá para perceber que foi trabalhado com a espátula. E da mesma forma que a gente faz com o pincel, dando as batidas, com a espátula também é possível fazer essas batidas. Então, tem diversas formas de trabalhar a espátula também, e usando a ponta dela e a lateral dela também vai dar outro efeito.